Vivemos em uma sociedade dinâmica, com inúmeros conceitos e paradigmas absorvidos sem ao menos serem discernidos. Existe o poder, dito oculto, que é governado por homens cujos interesses, regras e padrões são impostos continuamente através de inúmeros meios de manipulação em massa, tais como a mídia, a alimentação, a religião, a economia e a política. Somos seres racionais em um momento de transformação consciencial, portanto é lúcido questionar, pesquisar, sentir, compreender e estudar cada fato e história da humanidade que nos é contada e que é repassada de geração em geração. A intenção deste vídeo, Verdades Ocultas, é fazer com que comecemos a questionar para que nos tornemos conscientes e capazes de implantar uma nova realidade, buscando a essência da verdade diretamente da fonte. O futuro da humanidade depende de cada uma de nossas escolhas, já que toda mudança efetivamente se inicia na consciência do homem. Até quando seremos manipulados? Libertemo-nos deste sistema. Gradualmente surge uma mudança de paradigmas, novos questionamentos e revelações. Estamos exatamente no momento em que o mundo pede por mudanças sociais e econômicas. Todas as áreas do conhecimento humano que fazem parte do nosso cotidiano influenciam diretamente na nossa mentalidade. Que diz respeito à ciência, à alimentação, à política, à economia, à cultura, deve ter uma atenção especial de todo mundo. Economia, nova ordem mundial, crises, caos, guerras, desemprego, falta de alimentos. Há um colapso na economia mundial, mas que na realidade são fruto de uma grande manipulação global. Corporações e cartéis abrangem a política, o sistema financeiro e toda a produção alimentícia. Quem é que governa o mundo? Quais são aquelas pessoas que estão por detrás dos bastidores dos governos? Há um poder secreto atuante por trás de tudo. Um grupo de pessoas, de famílias, de clãs que são apátridas, eles não têm identificação com nação nenhuma. Eles mandam e desmandam no poder desde os tempos imemoriais. Cada vez é gerada maior dominância de grupos poderosos sobre a massa populacional do planeta. Um dos maiores mitos que existe é o mito da democracia. É nós acharmos que os governantes e os seus respectivos governos são aqueles que realmente mandam e desmandam em determinado país. Juros são o laço da dependência e a morte do progresso. Todos os países do mundo estão completamente quebrados, sobretudo os mais ricos do mundo. Chegou a um ponto insustentável. Qual é a ideia de você quebrar a economia dos países? Existe uma teoria chamada da dialética hegeliana. Ela consiste na tese, na antítese e na síntese. Ou seja, você tem um acontecimento, um fato, ou uma atitude política e econômica, algo completamente oposta, e a síntese, ela é simplesmente a fagulha derivada do choque, da tese e da antítese, e é isso que importa para eles. Um exemplo, capitalismo e comunismo. É uma criação dos mesmos grupos, e a fagulha que derivou do choque capitalismo e comunismo, que foi a Guerra Fria, e outras reverberações políticas e econômicas no mundo, foi o que realmente importou. Os governos dos países dominantes se reúnem no palco do poder, tais como o G20, com a dita intenção de programar e impedir a crescente poluição do planeta Terra. Isto é o que divulgam na grande mídia. Então aqueles que mandam no poder, eles mandam na economia, obviamente que eles mandam nos seus países. Os presidentes, eles nada mais são do que fantoches que estão seguindo as diretrizes, a agenda de vários grupos econômicos que a gente pode citar. O topo dessa pirâmide da elite global, 13 famílias. E algumas delas são até conhecidas, como os Rothschild, Rockefeller, Warburg e algumas outras que fazem parte desse jogo econômico. Isso tudo vai fazendo com que o ser humano perca realmente aquele potencial que nós sempre tivemos. Vocês estão imaginando o que poderia ser um governo único mundial? Seria praticamente uma relação de escravidão entre o poder e a força de trabalho. Não deixe que as resoluções que conduzem a sua vida continuem a ser preconizadas pelo poder oculto
que domina o planeta. Estão chegando cada vez mais próximos de seus objetivos, que é instalar um governo único mundial, com poderes amplos e irrestritos sobre o povo, com uma dominância total. Será instalada uma relação de poder com a eficiente contribuição do GO, governo oculto, e de muitas sociedades secretas. O objetivo principal deles é formar um único Estado no mundo, com uma única religião, com uma única moeda. E isso já está para acontecer, uma nova ordem mundial. Esse termo é um termo muito dito, principalmente a partir do final da década de 80, pelo George Bush pai. Uma nova ordem mundial, ela só consegue ser colocada em vigor se a ordem anterior ela for destruída. A partir do momento que foram criados esses blocos econômicos, é simplesmente mais um passo para destituir politicamente os países. Existe um mundo completamente diferente desse que a gente vê. Então a realidade política, econômica, social, cultural do mundo e religiosa, ela é mostrada para a gente através dos meios de comunicação de uma maneira. E as pessoas que veem e que assistem cotidianamente, né, a esses meios de comunicação nunca questionam o que realmente é passado, simplesmente absorvem aquilo ali e aquilo fica fazendo parte da sua estrutura psicológica. O próprio G20 alardeiam pela mídia que vão fazer grandes mudanças para evitar a poluição no planeta. No entanto, ninguém se preocupa em diminuir a fabricação de automóveis. Continuam produzindo e incentivando. Existe um grupo chamado Clube Bilderberg, que é uma sociedade secreta contemporânea, e nessa reunião, por várias vezes, já foi presidida por grandes barões da mídia internacional, que eles têm o controle. Como é que eles conseguem controlar? Para você controlar a informação que chega como a oficial, e que nós chamamos de contra-informação, porque é você desinformar e distorcer absolutamente os fatos. Fora isso, propaganda, os desenhos, os filmes, Hollywood, tem uma influência direta na nossa mentalidade. Porque a televisão nada mais, nada menos é do que um instrumento utilizado para que as pessoas sejam induzidas a não pensar. E você fica num nível até mesmo abaixo do pensamento, porque você não reflete sobre aquilo que está acontecendo. Você fica altamente sugestionável. A novela das 8 que vai levando todos e manipulam a mente de todos para ter aquele tipo de comportamento, a falar igual, a andar igual. E todos viram robôs sem perceber essa situação. Um ciclo vicioso, né? E aí está realmente todo o controle de um governo oculto. Esta é a manipulação. Televisão, mídia, de um modo geral, não nos informam como deveriam. Somos enganados frequentemente, diuturnamente, através de manipulação doutrinária, filosófica, religiosa. E hoje em dia está constatado que a cada segundo o nosso cérebro recebe cerca de 2 milhões de bits. A gente só consegue processar, ou seja, absorver conscientemente 134. E quem é que escolhe aquilo que a gente está vendo e aquilo que a gente está assistindo? É o seu foco. Na televisão, no cinema, na novela, nós entramos em estado de transe por várias vezes durante o dia. Por detrás da informação central existe uma informação subliminar, ou seja, fica abaixo do limiar, que o seu cérebro não consegue captar conscientemente. 99% do nosso potencial é no subconsciente. Então o que nós temos que fazer é sempre mudar o foco. E prestem atenção nas entrelinhas do que é apresentado na mídia, nos programas e atitudes governamentais e de grupos de pessoas influentes. Analisar o que é dito e o que realmente é feito. Você percebe que os fatos, às vezes, eles não são omitidos, os fatos são reais, mas a interpretação sobre eles é o que realmente muda. Religião, religare, significa unir. No entanto, as religiões têm separado, têm dualizado. Somos todos irmãos, livres para pensar e agir. E é exatamente sobre essa liberdade como seres humanos, seres cósmicos, essa liberdade religiosa ou filosófica que eu quero partilhar com vocês hoje. Manipularam a própria Bíblia, criaram N dogmas, doutrinas e dessa maneira levaram a humanidade a um controle, a uma submissão. Muitas dessas pessoas não têm o conhecimento, não têm formação, não têm informação
e ficam realmente à mercê daqueles que manipulam as informações. A diversidade de crenças gera conflitos, porém a essência sempre é uma só. Se a verdade é uma só, por que há tantas religiões? Existem manipulações em diversos movimentos filosóficos ou religiosos, sobretudo os movimentos que são mais antigos. Todos deles estão ligados à questão do sacrifício, à questão da salvação e do pecado. Temas estes que realmente prendem as pessoas e que fazem com que elas não entendam o tamanho valor que elas têm como seres humanos. A tal ponto que muitas pessoas, quando você tenta realmente passar essa informação de que ela está sendo controlada, que ela está sendo manipulada, ela não tem discernimento, porque ela não tem algo para fazer uma comparação, ela não tem outro padrão de informação para conflitar as ideias, crendo realmente que aquilo que é lhe passado por líderes religiosos seja exatamente a verdade. Busque esclarecimentos na área da religião. Procure a verdade é uma só. Nós não precisamos ser direcionados, apontar para nós o que temos que fazer. Nós não podemos confiar a nossa vida, a nossa liberdade a um grupo restrito de pessoas que dizem ser iluminadas. Tudo pelo controle. E aí fica a pergunta: onde está a verdade? Lá do comecinho. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, vão atrás da verdade, corram atrás realmente do conhecimento, porque o conhecimento liberta. Jesus Cristo não respondeu a Pilatos o que era a verdade. Ele não a conceituou. Ele a personificou quando disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A partir do momento que nós vamos explorando outras áreas do nosso cérebro, aí sim a gente pode criar o nosso próprio destino. Existem outras realidades que transcendem o que nós conhecemos como terceira dimensão. Então essas crenças de que realmente não existe nada além do que os olhos físicos podem ver, elas não são reais. Coisas que a gente não consegue explicar cientificamente. Há 500 anos atrás a Terra era considerada pelo mundo ocidental plana e o centro do universo. Por exemplo, da existência de seres extraterrestres, daqui a alguns anos pode ser que esteja provado isso aí. Existem outras realidades que aos poucos a ciência vem colocando à tona, como por exemplo a existência de universos paralelos, que a física quântica fala bastante. Então nós devemos sair da Matrix, dessa hipnose cultural que a humanidade está enterrada praticamente. Não sejamos ingênuos, não sejamos veículos de massa. Vamos acordar para essas realidades e vamos despertar. É hora de você despertar, ter interesse e procurar ser ativo no contexto social global. Ter uma alimentação protegida e ter liberdade de expressão não é um privilégio, é um direito seu. A qualidade de vida das pessoas, através de uma alimentação saudável, a ingestão de produtos naturais, o exercício físico, a eliminação de toxinas, eliminando as frituras, eliminando as químicas que prejudicam muito a nossa saúde. Analisem os rótulos dos alimentos, consumam alimentos orgânicos, evitem enlatados, fast foods, analise bem e tire suas conclusões. Se você controla a comida do mundo, você controla o mundo. Se você controla o que chega às mesas das pessoas, você controla as pessoas. Desde a década de 70 vem sendo testados alguns tipos de vacinas e não existe gripe suína. Até porque uma prova disso é que a patente da vacina da gripe suína, ela já existia antes mesmo da eclosão, da disseminação do vírus no mundo inteiro. O Tamiflu fazia parte de um grande cartel de farmacêutico no mundo inteiro que era controlado pelo antigo ministro George Bush, Donald Rumsfeld. Tinha um relato de um químico na época de Adolf Hitler. Ele trabalhava junto ao governo nazista, relatou que o Hitler utilizava na água o fluoreto justamente para inibir as pessoas de terem uma capacidade mental apurada. Isso foi feito em grande escala durante o período em que Hitler esteve presente na Alemanha nazista. São substâncias que inibem a nossa capacidade de pensar. Por detrás disso tudo existe todo um sistema de manipulação mental.
Chips é o controle do ser humano, é a guilhotina da liberdade. Existe um grande autor, um grande pesquisador no mundo chamado David Icke. Ele tem várias fontes ligadas aos governos, sobretudo da Inglaterra e dos Estados Unidos. Um cientista que trabalhou numa agência inglesa, ele relatou algo muito forte, que não deveriam ser colocadas na mídia. O governo da Inglaterra fez com que ele se calasse. Instalou um chip, como se fosse um microchip, do tamanho de um grão de arroz. Os microchips, o chip ou a nanotecnologia tem sido estudada desde a década de 60, 70, sendo que eles podem ser inseridos em vacinas e também na alimentação. O objetivo, na verdade, é ter as pessoas controladas através de microchips. Não se deixe aprisionar, não se deixe controlar a custas da má informação da grande massa. Vamos idealizar o que cada um pode fazer para evitar isso. Tudo que vocês ouvirem ou verem, procurem ver o que tem nas entrelinhas, com bastante consciência, com bastante critério, ver o que há de correto, o que há de errado. Se sozinhos podemos chegar, juntos podemos ir muito mais longe. Agora você já sabe como a manipulação domina todos os setores da sociedade. Não seja marionete nas mãos do governo oculto. Tome atitudes. O mundo precisa de sua atuação, construindo uma nova história. Acho que já chegou o momento de nos libertarmos de tudo isso. Procurar realmente o que está escondido. Tirar o véu, como a palavra Apocalipse significa, né? Tirar o véu. Esse véu de enganação, esse véu de controle, de mentiras, de exploração da vida humana, e realmente ver um novo céu, uma nova terra. Existe um grupo na região do Mato Grosso do Sul e que tem várias sedes em vários locais do Brasil inteiro, onde todas essas pesquisas que foram faladas aqui nesse documentário podem ser encontradas e podem ser aprofundadas. Existem pesquisadores que vão além do que nossa ciência tradicional entende. Faz um estudo muito específico e até trata a ciência como as ciências paralelas. A transição planetária está próxima. Todas as ciências, todas as religiões e entidades já falam nisso. 2012 está próximo. Precisamos buscar essa verdade. Buscar na fonte, ter as informações corretas, abrir nossa mente, buscar uma nova realidade. A verdade está à nossa espera. Saibamos buscá-la, procurem a verdade. No final desse vídeo você vai poder encontrar alguns links que são sites vinculados a esse grupo denominado de Projeto Portal.